Graça e paz para o coração de vocês, tudo bem? Então, hoje eu sou o convidado do pastor Cristiano Cardoso, porque deu um problema lá na internet e acabou que eu tive que abrir aqui, tá? Eu estou aguardando ele aparecer aqui. Hoje nós vamos falar sobre recomeço após o fracasso. Recomeço após um fracasso. É um tema bem atualizado, né? E eu tenho certeza que a gente vai caminhar bem aí nesse tema. Graça e paz, Kleber. Tudo bom, pastorzão? Deixa eu chamar aqui o pastor Cristiano. Ver se... já te chamei aí, pastor Cristiano. Ver se a gente consegue ter êxito agora. Em nome de Jesus Cristo. Minha filhota, Isabelle. Tá conseguindo me ouvir, pastor Cris? Opa, Agora foi. foi. Agora foi. Não sei o que estava dando não, irmão. Sei que estava tudo escuro. O teu também estava escuro. Iniciou escuro e agora clareou. O Mas meu? vamos lá, né? Você conduz, cara. É, né? Você conduz aí. E agora a galera, tipo, você vai ver normal, né? A galera Vai vir que normal. A galera que entrava no... estava aqui com a gente no início, isso, a gente pede pro pessoal apertar o aviãozinho aí e chamar a galera. O pessoal que estava contigo online, ele vai permanecer online no teu. Eu já estou chamando aqui o pessoal, né, que entrou uma galera comigo aqui, mas acabou saindo. E aí vamos ver agora se a gente consegue chamar essas pessoas para estar aqui conosco. Chama o pessoal aí, gente. Boa noite a todos. Vamos ver aqui como é que a gente... Já coloquei aqui É, o tema, e aí você conduz aí, meu amigo. uhum. Hoje eu sou seu E depois, convidado. Leandro. beleza. Depois tu que vai salvar o vídeo aí, né? Tá, eu salvo Já aqui, tá vai ficar gravado. salvo aqui. Tá Valeu. bom. Então vamos lá, amigo. Eu tava explicando que hoje é a nossa última live, né? Tendo aquela proposta Sim, inicial dentro do contexto, né? Eu fracassei agora. E agora, finalizando essa série de lives, depois do fracasso, como recomeçar? Então, sim. nada mais oportuno do que esse tema para a gente ter um norte e nada mais contextual do que esse tempo que nós estamos vivendo, né? De, Sim. de crise na saúde, crise econômica, crise política, enfim, uma Crise série de moral. situações que têm afetado não a nossa nação, né, o mundo como um todo, mas pegar a nossa nação, na nossa atual conjuntura, temos vivido tempos desafiadores. Então, dentro do tema que eu tenho trabalhado, o seminário, o projeto do curso, que já praticamente é uma realidade, já está praticamente pronto, o curso eu fracassei agora também, que será online, e pô, eu gostaria de te agradecer, né, por aceitar o meu convite, participar desse bate-papo, tentando esclarecer, tentando dar dicas, sugestões, orientações, conselhos, né, para essas pessoas que têm nos acompanhado durante esse tempo. Também estava dizendo que muitas pessoas me procuraram no privado, me pedindo todos os conteúdos anteriores, dizendo que todo o nosso bate-papo, todas as lives agregaram muito na vida delas, abençoaram muito a vida Legal. delas. Isso é um combustível, né? Algumas pessoas me mandando a mensagem hoje, pô, hoje eu não vou conseguir ver a live, eu vou estar num compromisso, mas salva a live lá, que depois eu vou ver, Sim. porque isso é um combustível, nos dá alegria para a gente ir seguindo, né? Algumas pessoas dando ideias, sugestões para ir melhorando, né? Porque todo projeto, né? Quando ele se inicia, com o decorrer do tempo, ele vai precisando de ajuste. Com certeza.
Então, eu sempre estou apto, aberto a ouvir, né, a aprender. Tá bom? Amém. Então, eu gostaria de, antes de te perguntar, eu gostaria que você se apresentasse aí, né? Falasse um pouco da sua história, em 5 minutos Sim. aí, fizesse uma síntese da sua história para todos aqueles que estão nos observando, vendo a nossa live, que vão ver depois, saibam quem é você. Então, irmão, primeiro agradecer aí a ti também, né, pela oportunidade, né, de participar desse projeto aí que Deus te deu sobre contar um pouco, né, da questão do fracasso, né, e como superar essas situações. Então, para mim é uma honra. Eu me chamo Jonas, né, eu sou casado com a Patrícia, a gente é casado vai fazer 15 anos, né, eu tenho um casal de filho, Breno e Isabelle. Nós somos pastores hoje no Ministério Internacional Moriá, aqui no Parque Colômbia, na Pavuna. Desde que eu aceitei a Jesus há 18 anos atrás, eu tenho uma veia para essa linha na área de libertação e cura, né, onde eu fui formado lá na Jocum, em Almirante Tamandaré, com o pastor Cote. Hoje eu trabalho com o pastor Cote na questão da EFOL videoaula, né, com relação a isso. Sou formado na área de logística, né, tenho a formação pela Estácio na área da logística. E hoje eu sou um pastor que vivo do ministério, né, na questão de ministerial. A gente trabalha, foi até uma situação bem interessante no início, né, porque eu sempre trabalhei na área do transporte, né, na área da logística. Comecei como ajudante, passei para conferente, depois fui para encarregado, supervisor, coordenador, entrei para a faculdade para crescer mais dentro da empresa. E aí me formei, Deus me tirou do ramo. Deus me tirou do ramo e agora eu estou, né, como missionário para a obra de Deus. Então, são coisas que Deus faz, cara, que a gente não consegue entender no momento, né? Esperou me formar para poder eu sair do ramo e entrar no outro ramo, que é algo que também amo demais fazer, é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, aconselhar, ver pessoas sendo desatadas, né? Penso agora, depois da quarentena, já é um projeto meu e da minha casa, a gente fazer a psicanálise. É um projeto já que esse ano ainda a gente vai dar início em nome de Jesus Cristo, para a gente poder se ferramentalizar mais e ajudar o máximo de pessoas dentro da nossa geração, né? Aquilo é fechar uma brecha dentro da nossa geração. Então, um resumo mais ou menos da história é essa, né? Que eu posso fazer uma síntese aqui, é mais ou menos isso. Entendi. Quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, eu e o pastor Jonas somos nascidos e criados juntos, né? Nos conhecemos aí pelo menos 25 anos aí, de, de infância, né? Amigos de infância. E Sim, depois caminhamos juntos no ministério, andamos juntos por 15 anos, trabalhando junto no ministério, servindo, muitas histórias, muita caminhada. Somos novinhos, mas desde novos dedicados ao ministério, ao reino. Algumas vezes com inexperiência, mas com muito amor, com muita dedicação, com sim, muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita sim, santidade. Santidade não é perfeição, santidade é sempre buscando melhorar. sim, Então, temos uma história, temos um tempo, temos um legado e sempre foi um prazer andar com ele. É meu amigo, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração e acredito que o tempo hoje, o papo hoje vai ser muito especial. É um amém. tempo esclarecedor, desatador, libertador e restaurador. Então, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, convide seus amigos aí para você não perder e seus amigos não perder também essa oportunidade, que vale muito essa oportunidade. Sim, Algumas pessoas investiriam muito alto para
para ouvir, que está ouvindo aqui, que vai ouvir hoje aqui. Amigo, vamos lá. Amém. Para a nossa Vamos pergunta sim. aí. Vamos convidar o pessoal. Vamos convidar o pessoal aí para chamar o máximo de pessoas, que o negócio vai ficar bom agora, né? Agora a gente vai entrar no assunto, vamos trabalhar, esmiuçar essa questão de recomeçar, né? Vamos esmiuçar essa questão do fracasso. Então, quem nunca fracassou na vida? Então, convide o máximo de gente aí, pessoal. Né? Convide aí, que eu acho que o bate-papo nosso vai ser muito legal. A questão Pode falar, meu irmão. A questão toda, né, amigo? Quando a gente, teoricamente, tu pegar a palavra fracasso e conceituá-la, não é tão difícil, né? Fracasso Sim. é não desistir, fracasso é insucesso, fracasso é você errar um alvo, fracasso você tinha uma meta e não conseguir. Sim. Mas quem está envolvido emocionalmente no fracasso, quem passou pelo fracasso, quem está no fracasso no momento, sabe muito bem que, às vezes, o conceito fracasso não se resume só a isso. Há muitas pessoas que estão presas no fracasso, estão frustradas, decepcionadas, feridas, traumatizadas, e mesmo tendo conceito, tendo conhecimento, tendo graduações, tendo conhecimento científico, tendo conhecimento bíblico, quando se depara com fracasso, paralisa. Então, é porque às vezes a gente está dentro desse contexto, nesse bate-papo, e as pessoas, não, fracasso é esse, fracasso é aquilo, mas senão não haveria suicídio, não haveria depressão, não haveria ansiedade, não haveria tantas doenças emocionais que se instalaram no mundo como um todo. Né? Então, amigo, é possível recomeçar após o fracasso? Então, é uma pergunta bem específica, né? É uma pergunta... quando eu parei para analisar essa pergunta, a gente pode ir para várias linhas, né? É possível recomeçar após um fracasso? Na ótica de alguns, é impossível, né? Porque já se tentou uma vez ou algumas vezes. Na ótica de outros, a gente pode pegar essa ferramenta fracasso e tirar dela, extrair dela, uma oportunidade de recomeçar e de um novo começo. Né? Eu coloquei algumas coisas, até tirei algumas coisas. 90% do que a gente vai compartilhar aqui está no seminário Recomeço. Mas eu coloquei assim, ó, claro que pode. É possível recomeçar após o fracasso? Claro. O fracasso ou o insucesso é apenas uma oportunidade de um recomeço, porém, com mais maturidade. Né? Recomeçar é ter atitudes diferentes das anteriores. Então, quando você fala assim, é possível recomeçar após um fracasso? Claro. Por quê? Porque o fracasso ou insucesso, ele me dá uma oportunidade de recomeçar. E aí ele também me dá um parâmetro maior. Qual é o parâmetro maior? Aprenda com o fracasso ou o insucesso e sempre pergunte para você mesmo, o que eu preciso aprender com este insucesso ou com este fracasso? Qual é a lição que eu posso tirar de um fracasso? De um errar o alvo? Né? Quais lições que eu consigo obter para recomeçar de novo, sem cometer os velhos erros do passado que estão ancorando a minha vida? Então, assim, quando eu pego o fracasso, eu posso fazer do fracasso uma ferramenta de trabalho para uma oportunidade nova de recomeçar. Porém, agora, mais maduro. Né? Porque talvez a forma que eu tentei recomeçar, ou que eu tentei começar a minha vida, foi uma forma sem o alicerce correto. Sem as ferramentas corretas. Sem uma inteligência emocional, ou sem uma sabedoria, ou sem um direcionamento, que acabou me produzindo, me levando a um insucesso. Um exemplo bíblico, né? Vamos pensar assim no exemplo bíblico. Eu peguei aqui o filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele saiu de casa mal resolvido, ele gastou todo o dinheiro que tinha e chegou o momento que ele foi parar na lama com os porcos. E quando ele chegou naquele estágio, ele estava ali passando por um profundo sofrimento, né? E aí ele entendeu a mensagem do sofrimento. Ele entendeu que ele fracassou.
Ele entendeu, olha, eu fracassei, cara. E o fracasso, ele nos leva, eu poderia até, talvez, para alguns eu poderia até estar blasfemando, né? Mas eu poderia dizer que o fracasso, eu preciso entender a linguagem do fracasso. Por quê? Porque quando eu entendo a linguagem do fracasso ou do sofrimento, eu vou entender o porquê que eu estou ali. Sim. Um exemplo, quando ele estava comendo a comida com os porcos, o que ele fez? Veio sobre ele uma reflexão, cara. Então, muitos fracassos que nós passamos, pastor, ele serve para nós como uma bênção. Por quê? Porque ele está nos denunciando que as escolhas que nós fizemos foram erradas, por isso nós paramos naquele lugar. Sim. Entende? Então, assim, quando o filho pródigo ele identificou a situação dele, quando ele olhou para a situação dele, ele identificou que as escolhas que ele fez durante todo esse período foram escolhas equivocadas e que levou ele ao fracasso, ele tomou uma atitude. Ele teve que tomar uma atitude. Ele poderia ficar ali lambendo suas feridas, né, cara? Ele poderia ficar ali lambendo suas feridas, ele poderia estar achando que é um fracassado, ele poderia estar fazendo tantas outras coisas. Não, mas ele entendeu a mensagem. Olha, eu fracassei, cara. Eu fracassei. Eu tinha tudo. Meu pai me deu dinheiro, meu pai me deu sustento, eu peguei a minha herança, não saí duro de casa, mas as escolhas que eu fiz me levou a esse estado. Eu fracassei. Eu sozinho confiei em mim mesmo. E agora eu estou fracassado. Então, quando ele entrou nessa situação, aconteceu o quê? Aquilo poderia se tornar para ele um motivo de uma depressão, um motivo de parar, vamos colocar assim, numa clínica, né? Vamos colocar assim nos dias de hoje, numa clínica, né? Um tratamento. Não, mas aquilo serviu para ele como combustível, cara. Um combustível. Ele entendeu a mensagem e entendeu que ele precisava fazer algo diferente. Cara, eu fracassei. Eu preciso recomeçar minha vida. E o que ele fez? Ele levantou. E foi consertar a vida dele com a pessoa que poderia ajudar. Certo? Eu não vou aprofundar mais aqui, porque a gente vai dar uma caminhada depois nisso aí. Mas assim, quando eu entendo que eu fracassei, e agora o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. E a decisão que eu vou tomar, ela vai definir se eu sou um fracassado ou se eu vou pegar esse combustível que foi o fracasso para que eu possa sair dessa situação. Porém, agora com mais maturidade. Sem cometer os erros que eu estava cometendo antes. Certo? Assim como o filho pródigo. Porque ele viu que os caminhos, as escolhas que ele foi fazendo, levou ele a esse estágio. Então, quando eu fracasso, eu preciso identificar o quê? O porquê que eu fracassei. Então, assim, essa primeira pergunta sua, é possível recomeçar após o fracasso? Sim. Por quê? Porque eu entendo que o insucesso ou fracasso é apenas uma oportunidade para que eu possa recomeçar novamente, porém agora com mais maturidade. Esse fracasso me trouxe maturidade. Esse fracasso serviu para mim para que eu possa aprender com ele a tirar lições do que eu não devo fazer para cair nesse mesmo ciclo vicioso, né? Sim. Então, eu acho que a gente poderia caminhar aqui. Aí eu coloquei aqui, dentro disso, os dois significados, né? Você já deu mais ou menos uma palha de um, mas eu coloquei os dois significados, porque quando fala em recomeço e fracasso, uma coisa é que o recomeço é o ato de começar novamente, ou de um começo, e o fracasso refere-se ao estado ou condição de não atingir um objetivo desejado ou pretendido. Recomeçar também é dar uma oportunidade para si mesmo, pastor. Muitas das vezes a gente erra, certo? A gente falha. Muitas das vezes as nossas escolhas nos levou a um caminho de fracasso e eu não quero, ou eu não consigo, ou eu acho que eu não consigo dar uma oportunidade para mim novamente de fazer a coisa certa. De reconquistar aquilo que eu quero. Os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que Deus colocou para mim, no nosso perfil aqui, né, o nosso chamado, a nossa família. Então, muitas das vezes, a gente acha que eu sou um fracassado. Não, você só não conseguiu atingir o objetivo dessa vez. Sim.
Por quê? Porque houve alguma falha no processo. Houve alguma coisa que não encaixou direito. E que agora, com mais maturidade, você pode fazer o quê? Você pode recomeçar agora com maturidade, sem cometer os velhos erros que te levou a uma âncora, né, que te levou para um caminho de fracasso. E para terminar essa primeira pergunta, eu coloquei aqui, ó, por que ocorreu uma falha no processo? Não pense que você é um fracassado e que tudo está acabado. Pense sempre que as provas existem para nos promover para um nível maior. Quando sou reprovado, existe sempre uma nova oportunidade para fazer diferente, passando novamente pela prova. Porém, sem cometer os velhos erros. Não existe recomeço sem humildade, transparência e renúncia. Não existe, cara. Não existe. Então, assim, eu preciso entender que eu não sou um fracassado porque eu falhei e fracassei. Eu preciso entender que esse fracasso é uma alavanca para me projetar para aquilo que Deus quer que eu seja. Só que agora com maturidade. Com muita maturidade. Com humildade, reconhecendo o meu erro, eu falhei, eu fracassei, eu preciso de ajuda. Segundo, com humildade, com transparência e renúncia. Eu não posso cometer novamente os mesmos erros que me levaram a tal fracasso. Então, a primeira pergunta, eu fecho ela aqui. Né? Não existe recomeço sem humildade, transparência e renúncia. Então, quando há um insucesso, fracasso, se eu me fizer de vítima e não assumir responsabilidade, o fracasso não será uma oportunidade. Mas, sim, se eu não me fizer de vítima e assumir a minha responsabilidade, o fracasso será uma oportunidade. Sim, eu vou falar um pouquinho lá na frente de responsabilidade. Vamos lá. Ai, Jesus. Então, gente, convido o pessoal, gente. Convido o pessoal, que o assunto está só começando. Ao pastor Clébio Oliveira, o meu fracasso curado na mão de Deus é ferramenta de trabalho. Bom, perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo, amigo. Pastorzão. É isso aí. Amigo. Sim. Segunda pergunta. Diga. 3 pontos fundamentais do recomeço. Então, eu teria outros para colocar, tá? Mas eu preferi esses 3 aqui para a gente esquentar aqui a turbina. O primeiro, geralmente, pastorzão, quando acontece um fracasso, há uma outra situação que vem depois, para recomeçar, que é o quê? O medo. Então, 3 pontos fundamentais do recomeço. Primeiro, vencer o medo e a vergonha que vem após um fracasso. Sim. Ponto. Por quê? Porque muitas pessoas, elas até querem recomeçar. Só que o medo e a vergonha de ser reprovado ou de fracassar novamente não a permite ingressar numa rota de recomeçar a sua vida nessas áreas que teve um histórico de fracasso. Certo? Então, assim, 3 pontos. O primeiro ponto, vença o medo e a vergonha que vem após o fracasso. Anule o medo de fracassar e prossiga com fé, determinação, rumo aos seus sonhos e os seus objetivos. Ninguém pode te parar a não ser você mesmo. Ninguém. Então, assim, ninguém pode dizer para mim onde eu devo chegar, a não ser eu mesmo. Então, eu preciso entender o seguinte, fracassei, não sou um fracassado. Certo? Eu tive um problema, eu falhei em uma área, eu vou consertar aqui, e agora eu vou vencer o medo, aí eu volto no filho pródigo. Quando ele aconteceu de ele entender que ele precisava recomeçar, que ele entendeu o seu estado de miséria, qual foi a primeira coisa que ele fez? Levantar-me-ei. Um dos pontos é você tomar uma atitude. Atitude. Eu fracassei, eu falhei, mas eu não vou me prostrar, eu não sou um fracassado, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, nesse irei ter com meu pai, tinha no caminho o quê? Medo de ser rejeitado,
vergonha porque ele gastou tudo, o que vão falar de mim, o que as pessoas vão pensar, o que vão dizer, olha, ele gastou tudo, vem aquelas questões dos cimês, apedrejando, falando mal, né? Então, sempre essas pessoas vão estar no nosso caminho. E aí, em nós, causa o quê? Medo e vergonha. Então, um dos primeiros 3 pontos para recomeçar, eu coloquei aqui, ó, vença o medo e a vergonha que vem após o fracasso. Então, vença o medo e a vergonha após o fracasso. Anule o medo de fracassar e prossiga com fé e determinação rumo aos seus sonhos e os seus objetivos. Ninguém pode te parar, a não ser nós mesmos. Então, primeiro ponto, vença o medo e a vergonha que vem após o fracasso. Segundo ponto, entenda que todas as dificuldades fazem parte do processo de recomeçar. Vai surgir muitas dificuldades para você colocar o seu projeto, para você colocar a sua família, para você colocar essas áreas da sua vida que você tinha um histórico de fracasso. Vai surgir muita dificuldade para você não recomeçar. Porém, o que eu te digo é o seguinte, retire dessas dificuldades as lições que você precisa tirar. Qual é a lição que eu posso tirar das dificuldades que surgiram? No primeiro fracasso. Eu preciso recomeçar. Então, eu vou fazer um balanço entre o meu recomeço agora com maturidade e eu vou fazer um balanço dos pontos que me fizeram fracassar, as dificuldades que surgiram, que me levaram ao fracasso. E aí agora eu não posso cometer mais elas. Certo? Eu não vou cometê-las. E aí o que isso vai me trazer? Vai me trazer que eu posso recomeçar entendendo que trata-se de um processo. A gente poderia aprofundar isso aqui numa questão. Vamos pensar assim, quando Deus levantou Moisés, vamos para a Bíblia agora, quando Deus levantou Moisés, ele levantou Moisés com uma intenção de libertar o povo de Israel do Egito, certo? Então, o povo saiu do Egito, mas existia uma cultura na mente deles que era uma cultura egípcia, uma cultura idólatra, uma cultura de fracasso, uma cultura de escravidão. E aí eles foram para um outro processo. Qual é o processo? O deserto. Certo? E no deserto é o tempo de quê? De amadurecimento, de educação, reeducação. Por quê? Porque agora Deus teve um trabalho muito maior, porque para Deus foi fácil tirá-los do Egito, né? Tirar eles da escravidão e colocá-los no deserto. O problema agora era Deus tirar a mentalidade escrava deles, que persistia durante 430 anos, cara. É a mesma coisa, pastor, quando a gente pega uma pessoa e vai aconselhar, que a pessoa tem uma vida de 10, 15, 20 anos, só de insucesso, fracasso, insucesso, fracasso, insucesso e fracasso, e você tem que ficar ensinando ela o seguinte, não, você não é um fracassado. Você saiu do Egito, você já não é mais escravo desse fracasso. Você pode vencer, mas agora com as ferramentas certas. O problema aqui é que muitas das vezes nós estamos tentando recomeçar com a ferramenta errada. E aí volta-se o ciclo de reprovação. Né? O ciclo de reprovação ele volta. Por quê? Porque eu quero recomeçar, eu quero um novo para a minha vida em várias áreas. Você sabe qual é a área, né? A galera que está nos assistindo, eu sei qual é a área da minha vida, mas mantendo as velhas práticas. Não pode. Sim. Então, assim, eu preciso tirar... Não entendi. Se quiser interromper, interrompe, viu, amigo? Metanoia. Sim. Então, assim, o que Deus queria fazer? Libertar eles dele mesmo. Tirar a mentalidade de escravo deles e colocar uma mentalidade de Deus. Né? Hábitos novos, cultura nova, a mensagem do reino, a paternidade de Deus, a confiança, a entrega, tudo para Deus. E eles estavam presos na cebola, eles estavam presos na carne que faltou, eles estavam presos na terra do Egito. E muitas das vezes, para a gente aconselhar pessoas, o que acontece é o seguinte, as pessoas sentem falta da cebola do Egito, da comida do Egito, do falso conforto do Egito. Então, assim, para mudar uma mentalidade de uma pessoa que fracassou com um fracassado, é muitas das vezes difícil justamente porque tem que mexer no sistema de crença dela. Né? Então, assim, o sistema de crença de uma pessoa que fracassou é que ela não é uma fracassada, é que ela falhou no processo, mas tem como consertar com as ferramentas certas.
Então, essa é a segunda parte, o segundo ponto, né? Eu estou correndo aqui por cada hora. Sim. O segundo ponto, entender as dificuldades. Então, o primeiro ponto, dessa segunda pergunta que você fez, 3 pontos fundamentais do recomeço. Primeiro, vença o medo e a vergonha que vem após o fracasso. Segunda, entenda que todas as dificuldades fazem parte do processo para recomeçar. Vai surgir a dificuldade. Porém, agora eu tenho maturidade para discernir o que vai fazer bem para mim e o que vai fazer mal. O que vai me projetar para os meus sonhos e o que vai me fazer voltar para o fracasso. E o terceiro, o fracasso não significa que você é um fracassado. Significa apenas que você, nessa tentativa, não alcançou seu objetivo. Recomece agora. Porém, recomeça. Reconheça as decisões erradas que você tomou. Então, terceiro ponto. O fracasso não significa que você é um fracassado. Apenas que você, nessa tentativa, não alcançou seu objetivo. Reconheça suas decisões erradas que você tomou. E volte a recomeçar. Certo? Volte a recomeçar. Então, assim, muitas das vezes, pastorzão, as pessoas, elas se prendem no fracasso, mas elas não veem o quanto elas se esforçaram para chegar até esse ponto de fracassar. As atitudes que tomaram, né, os posicionamentos. Então ela se prende no fracasso, mas ela não vê tudo que ela fez de bom, tentando, mesmo de uma forma errada, mesmo com uma motivação, às vezes errada, mas ela tentou, cara. Tem pessoas que não tentam, tem pessoas que ficam paradas, passivas, esperando Deus mandar do céu, e isso nunca vai acontecer. Então, assim, valorize tudo aquilo que você fez. Valorize o início que você deu. Agora você aprendeu que muita coisa que você começou deu certo. E muita coisa que você começou que não deu errado, essas você tira e acrescenta aquilo que vai te colocar, te projetar para aquilo que você tem como alvo. Né? Então, o primeiro ponto, vença o medo e a vergonha que vem após o fracasso. Segundo, entenda que todas as dificuldades fazem parte do processo de recomeçar. Vai haver dificuldade, gente. A gente não está aqui pregando que não vai haver dificuldade. Fique tranquilo. Vai haver muita dificuldade. O problema é a minha maturidade em discernir como sair de cada uma. Terceiro, o fracasso não significa que você é um fracassado. Apenas que você, nessa tentativa, não alcançou seu objetivo. Então, se foi reprovado na prova, qual o intuito? Faça a prova novamente. Agora, não cometendo os mesmos erros. Tem gente que quer fazer a prova, pastorzão, mas não estuda. Tem gente que quer fazer a prova, mas não se dedica. É o tempo de preparação, né? Sim. Então, assim, não se prepara. Um exemplo, eu quero ser, vamos colocar na minha formação. Vamos pensar assim, eu quero fazer logística, eu quero ser um gerente de uma empresa. Qual o caminho? Ao caminho, muitas das vezes o caminho foi o que eu trilhei, o que você trilhou. O caminho eu comecei como ajudante, conferente, encarregado, supervisor, coordenador. Faltava um nível. Mas eu fui me especializando na minha área, para que eu pudesse fazer aquilo que foi me delegado como melhor. E aí vem um destaque. Né? Então, assim, a situação que a gente precisa entender é a seguinte, eu não posso querer algo para a minha vida sem querer pagar o preço. Tem um preço. Vai haver o apedrejamento. Vai haver o quê? Vai haver as dificuldades. Tem dificuldade, não é uma nem duas. Para que eu pudesse fazer uma faculdade, foi muito difícil pela parte tempo e pela parte financeira. Para você fazer sua faculdade de Direito, teve muito sacrifício, muita renúncia, para você daqui a pouco estar advogando uma causa, para você daqui a pouco ter um canudo de juiz. Então, não foi nada de graça. Então, para recomeçar, irmão, precisa de atitude. Atitude. 1 fracasso, 2 fracassos, 3 fracassos não nos define. O que nos define é o nosso posicionamento, cara. É a nossa fé, a nossa determinação naquilo que a gente quer, naquilo que Deus colocou no nosso coração. Podem vir palavras, eu tenho certeza que você muitas das vezes ouviu tantas palavras, você não vai conseguir, você não pode, você é pobre, você, assim como eu ouvi, mas ninguém pode nos parar a não ser nós mesmos.
Com certeza. Simples. Entendeu? Nós somos... Então, assim, essa segunda pergunta, sim, fale. Não, nós somos o nosso maior inimigo, né, cara? Nós que somos o nosso maior É inimigo. nós. Somos nós mesmos. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Então, fecha essa segunda pergunta assim, cara, com esses 3 pontos. Né? Você colocou 3 pontos fundamentais no recomeço. Primeiro, vença o medo e a vergonha que vem após o fracasso. Segundo, entenda que todas as dificuldades fazem parte do processo de recomeçar. Terceiro, o fracasso não significa que você é um fracassado. Apenas que você, nessa tentativa, não alcançou o seu objetivo. Perfeito. A gente está indo para... Falta mais algumas perguntas. Terceira. A galera que está nos acompanhando aí, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, para a gente estar desenvolvendo o raciocínio aqui, gerando um conhecimento, sabendo que nós não somos dono da verdade, só temos um pouco de vivência, estudamos, lemos, ouvimos muitas pessoas, passamos por algumas coisas que nos dá um pouquinho de bagagem para a gente estar passando aquilo que nós estamos compartilhando hoje. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, então a galera que já entrou aí, né? A Renata, o Paulinho, um abraço aí para todos, né? O advogado Rodrigo, o Vinícius aí, nosso amigo Vinícius Gil. Um abraço a todos. A galera que tem nos acompanhado. Aí, se você que está gostando da live, chama os seus amigos aí. Quer te pedir também para printar a tela. Para printar a tela aí, depois marcar a gente, divulgar lá no Instagram, marcando a gente. Entrou um amigo da antiga esquerdinha, hein? Da esquerdinha. Rapaz, bola, eu sei. Um abraço aí, esquerda. Nunca fez um gol em mim. Amigo, terceira pergunta. Sim. Dentro desse contexto de recomeçar, dentro pontos fundamentais, você já abordou 3, mas assim, falamos de mudança de mente, do povo de Israel saindo do Egito. A maior dificuldade não foi o povo de Israel sair do Egito, mas Deus tirar o Egito da mente do povo de Israel. Sim. Então tem que haver uma mudança de hábito, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Nossa postura diante do fracasso tem que ser distinto para que possamos, de fato, ter o fracasso como uma oportunidade. Então, quais são os hábitos que podem me ajudar a ter um recomeço mais promissor? Uma pessoa fracassou, está no processo de recomeço, está recomeçando. Não está fazendo mais papel de vítima, está assumindo o seu papel, e agora ela está caminhando ali dentro do contexto recomeço. Quais os pontos, pelo menos 3 pontos aí, para a pessoa ter um recomeço mais promissor? Eu coloquei 5 pontos. Vou ser bem breve neles. Que eu acho que cai muito bem aqui, dentro disso que a gente está falando. O primeiro, para que eu fracasse, um exemplo, quando ocorre um fracasso, e eu preciso, em primeiro lugar, fazer o seguinte: qual o hábito, a pergunta, o hábito que vai me ajudar a ter um recomeço mais promissor? Eu coloquei aqui o primeiro. Primeiro, identifique a causa do seu fracasso. É o primeiro ponto. Porque quando eu identifico a causa, há um problema muito sério, né? Um exemplo, principalmente no nosso âmbito cristão, existe a árvore, né? A árvore ela é formada de raiz, aí ela tem a raiz, o tronco vai crescendo, a raiz vai sendo aprofundada, né? E aí vem os galhos, suas folhas, certo? Vamos colocar que os galhos e as folhas e o tronco são áreas da nossa vida que foram florescendo no decorrer, certo? Só que aí eu aprendi que esse tronco, que essas folhas e que esses galhos, eles estão me corrompendo. São áreas da minha vida que estão me levando ao fracasso. O que eu penso em fazer? Eu vou cortar essa árvore.
certo? Eu vou cortar. Então eu identifiquei, vamos pegar aqui, identifique a causa do fracasso. Eu identifiquei que as folhas, o galho e o tronco, eles são a causa do meu fracasso. O que eu vou fazer? Corto a árvore. Pronto, cortei a árvore. Está resolvido o problema? Muitos pensam que sim, só que não. Por quê? Porque eu cortei apenas a sintomática. Se eu não mexer na raiz do problema, a raiz está lá. O que vai acontecer quando eu cortar o tronco? Vai nascer outro. Sim. Porque a raiz está ali. Então, eu vou tratar apenas a sintomática e vou esquecer dos verdadeiros problemas que me levaram ao fracasso. Então, eu preciso arrancar a árvore pela raiz. Então, um dos hábitos que eu preciso fazer é identificar o fracasso e arrancá-lo pela raiz. Primeiro ponto. Segundo ponto, valorize o esforço que você fez para tentar realizar esse objetivo. Eu falei lá um pouco mais à frente, né? Um pouco mais atrás, perdão, sobre o valorizar. Você precisa valorizar o seu esforço até onde você chegou. Terceiro ponto, não seja orgulhoso. Não podemos ter orgulho, cara. O orgulho é igual a pessoa que tem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. É certo. É certo. Então, assim, para que eu possa recomeçar, eu não posso. Eu preciso identificar a raiz do problema, a causa do problema e arrancá-la. Eu preciso valorizar o meu esforço para tentar chegar nesse objetivo. Terceiro, eu não posso ser orgulhoso. O quarto, procure se especializar no assunto. Em nosso caso, o que leva pessoas a fracassar é quando ela abandona Deus. Certo? Sim. É quando abandona Deus. Jeremias 2,13 fala assim, ó, 2 males cometeu o meu povo. Deixaram a mim um manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas. Quando eu abandono Deus, cara, é uma receita da tragédia, do fracasso. Apocalipse 2,4 fala assim, ó, fala sobre, eu até separei aqui, que fala sobre, deixa eu ver aqui, Apocalipse 2,4, separei aqui pra gente falar, só que fugiu da mente aqui. Deixa eu pegar aqui o texto. 2,4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, assim, 2 males cometeu o meu povo. Qual foi o primeiro? Abandonou uma fonte de água viva e cavou cisternas rotas. E agora, tenho contra ti porque abandonaste o primeiro amor. Em Romanos 1,23 fala assim, ó, que Deus entregou o ser humano a ele mesmo. Cara, a pior receita da tragédia, nesse caso, nosso como cristão, é deixar o hábito da dependência de Deus. Quando eu não dependo de Deus, cara, eu estou com um caminho muito largo para o fracasso. Então, assim, procure se especializar num assunto. Qual é a área que você fracassou? Quais as lições que você tirou? Identificou a causa do fracasso? Arrancou pela raiz? Agora, nessa área que você tinha um histórico de fracasso, se especialize. Leia. Busque. Cave. Encontre resposta naquilo que você não encontrava. Esse é o segredo do sucesso. Para nós cristãos, tem uma vida devocional diária. Abandone o pecado, renuncie o pecado, identifique as causas que te levam ao fracasso em todas as áreas, ministerial, profissional, emocional, né? Conjugal. Então, assim, e o último ponto, pare de colocar a culpa do seu fracasso em outras pessoas. Assuma suas responsabilidades. Pare de viver com a síndrome de Adão. A síndrome de Adão. A mulher que me deste, a serpente que criaste, e se a serpente tivesse dedo, ela apontava para alguém, para a girafa, para o leão, sei lá para quem. Entendeu? Então, assim, a síndrome da transferência de responsabilidade. Ah, eu fracassei por causa da minha esposa, eu fracassei por causa do meu esposo, eu fracassei por causa dos meus filhos, eu fracassei por causa dos meus pastores. Não, você fracassou porque você se permitiu fracassar. Então, crie o hábito de assumir suas responsabilidades. Então, o hábito de identificar a raiz do problema e arrancar. Segundo, o hábito de se valorizar, se conhecer, o resgate de uma identidade em Deus, né, buscando se conhecer, parar de se auto-sabotar. Terceiro, procure se especializar. E se especializando,
principalmente na palavra de Deus, no nosso caso. Né? Porque muitas das coisas que acontecem é que o povo deixou o hábito da leitura, deixou o hábito da meditação, deixou o hábito da dependência de Deus. E aí começaram a cavar cisternas rotas, começaram a criar rotas para a sua vida, sem a dependência de Deus, o que levou elas aonde? Ao fracasso. Certo? E, por último, assuma suas responsabilidades. Não transfira para o outro aquilo que é responsabilidade sua. Né? Saia desse espírito de comiseração. Ah, eu sou coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Levanta dessa lama, levanta dessa passividade e agora começa a assumir a sua responsabilidade com fé, com dependência de Deus. Se você é crente ou não é, não tem problema. O problema é você acreditar que você pode, você consegue recomeçar com as ferramentas certas, sem transferir responsabilidade para ninguém. Aqui eu fecho a terceira pergunta. Tem quanto tempo aí, amigo? Eu não estou vendo aqui. Nós temos 14 minutos. 14 minutos? Isso. Então vamos lá para a última pergunta. Tem uma palavra aqui do pastor Kleber, né? Tem uma pergunta aqui. O confronto é necessário... Não é pergunta, não. Não é pergunta, o confronto é necessário. Não é fácil, mas é uma parte importante do crescimento espiritual. Isso mesmo. Então vamos para a última. Vamos para a última. Pessoal, a gente abre um tempinho, pessoal. Se tiver alguém que fizer alguma pergunta, senão você fala um pouco do seu projeto aí do recomeço da escola. Tá bom. Quarta pergunta. Andar com pessoas de sucesso contribui, ajuda a antecipar o meu recomeço? Então, essa pergunta, ela é chave, certo? Só que eu dei uma acrescentada nela aqui. Um exemplo. Eu coloquei assim, ó, andar com pessoas de sucesso vai me ajudar no meu recomeço? Eu coloquei assim. E aí eu dei a resposta. Claro. E aí eu começo essa resposta com uma frase. Vamos tentar aqui para a gente criar uma resposta bem legal. Ó, andar com pessoas de sucesso vai antecipar ou me ajudar no meu recomeço? Claro. Existe uma frase, eu não lembro qual foi o autor, tá? Mas eu peguei essa frase, ela está no recomeço, e aí eu coloquei aqui, ó. Existe uma frase que é muito oportuna para esse momento. Aquele que não tem um amigo para lhe corrigir, pague um inimigo para lhe prestar tal serviço. Vamos tentar aqui. Aquele que não tem um amigo para te corrigir, pague um inimigo para lhe prestar tal serviço. Dentro da pergunta, andar com pessoas de sucesso vai antecipar ou ajudar no meu recomeço? Claro. Por quê? Eu preciso de amigos. Um exemplo, eu preciso de mentores que vão me direcionar, que vão me alinhar, que vão me corrigir, se for necessário, para que eu possa recomeçar. E esse recomeço não depende deles, depende de mim. Por quê? Quando eu ando com pessoas de sucesso, eu vou aprender com eles o quê? O caminho do sucesso com humildade. Eu vou ser estimulado. Se eu andei numa vida de histórico de fracasso, eles vão estimular o meu interior. Vai nascer uma força em Deus, dentro de mim, que vai fazer o seguinte. Se ele conseguiu, vamos pegar um exemplo nosso aqui. Eu vim de Recife com 7 anos de idade e morava na beira do rio Acari. Se eu conseguir sair da beira do rio Acari, que fui muitas das vezes chamado de favelado, de mendigo, de que era burro, que ia virar traficante, que ia virar, e não virei nada disso, pelo contrário, me tornei um pastor, cara. Eu tinha tudo para dar errado, mas pessoas que viviam na mesma situação e que foram modelos para mim, me conduziram através do estímulo para que eu pudesse acreditar que comigo poderia também ser diferente. Então, se eu não tenho um amigo para me corrigir, eu preciso pagar um inimigo para que me faça tal benefício. Por quê? Porque amigo que é amigo, corrige. Sim. Amigo que é amigo, ele sabe aonde eu estou indo, e nesse caminho que eu estou indo, por isso que aí entra o papel do mentor, de um pastor que orienta, de um líder que orienta, de um pai que orienta.
né? Um pai, uma mãe que orienta, que coloca o filho no alinhamento, no propósito de Deus. Então, assim, andar com pessoas de sucesso vai antecipar ou ajudar o meu recomeço? Claro. Quando temos pessoas que são referências de fé, aí eu coloquei, pessoas que são de referências de fé, superação, pessoas que têm uma história que podem, com a sua vida, ser um canal de inspiração para nos ajudar, corrigir, sendo modelo, facilitará muito a minha caminhada. O jovem da parábola identificou essa referência quando ele entendeu o seu estado de miséria. Aí eu volto nele. Só que é o seguinte, uma coisa muito interessante, não sei se você já parou para prestar atenção nisso aí, olha só, ele saiu da casa do pai, o pai era o quê? Dono de uma propriedade. Né? O pai dele cuidava de animais também, era dono de uma propriedade. Aí você pega aqui, quando ele foi procurar emprego, por isso que eu falo que não pode ter orgulho, porque ele poderia ter voltado quando o dinheiro acabou, mas ele decidiu procurar emprego. Né? Ou seja, eu não dependo do meu pai, eu vou procurar emprego. Só que ele foi procurar emprego aonde? Um homem que exercia as mesmas funções da casa dele, do pai dele. Ou seja, ele transferiu aquela paternidade para esse cara. Certo? Buscando receber desse cara o quê? Buscando receber desse cara a mesma honra, os mesmos privilégios, tudo aquilo que ele tinha com o antigo pai, ele queria receber aonde? Com esse cara. Só que esse cara acabou fazendo o que com ele? Ensinando uma lição dura para ele. Então, assim, essa referência má que ele teve, levou ele a buscar o quê? A referência do seu pai. Olha, cara, eu preciso buscar referência. Então, andar com pessoas vai me antecipar ou ajudar no meu recomeço? Vai. Ele procurou quem? Voltar para a pessoa que projetou ele, cara. O pai dele projetou ele, o pai dele deu riqueza para ele, o pai dele colocou ele nesse patamar. E agora ele perdeu tudo. E foi procurar um outro pai. E não encontrando esse outro pai, o que aconteceu? Ele voltou para a referência, que era o pai dele. Mas através de quê? Humildade. Né? Humildade. Ele identificou a referência nesse cara. Ele queria achar uma referência. E ele foi procurar no fazendeiro, que colocou ele como escravo. Mas esse tratamento era necessário para ele. Para que ele pudesse consertar o que precisava ser consertado. Entendeu? Então, assim, andar com pessoas vai me antecipar? Vai. E no meio dessas pessoas, eu preciso ter alguém que fale para mim, Jonas, você está errado. Você está errado nisso, nisso e nisso, cara. Isso é ser amigo, irmão. Pastor Cristiano, você está errado nisso, nisso e nisso. Isso aqui não vai para frente. Isso que você está fazendo está errado. E você tem humildade, eu tenho humildade de reconhecer. Então, se eu não tenho um amigo para me corrigir, essa frase é muito específica. Pague alguém. Por quê? Se eu não tenho um amigo, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi com um amigo que corrigiu ele. Que era o fazendeiro. O pai poderia ter corrigido. Como o pai não corrigiu, falou, não vou te dar dinheiro, cara. Eu não morri ainda para te dar dinheiro. O que aconteceu aqui? O fazendeiro, que era um homem também, uma figura de autoridade, corrigiu ele. E ele teve que fazer o quê? Voltar para a referência. Então sempre vai aparecer alguém que vai nos projetar, mas vai ter sempre pessoas que vai tentar também fazer o quê? Nos colocar e nos mostrar que nós fracassamos ou fomos fracassados em algum momento. Só que a minha decisão é que vai fazer toda a diferença. Então eu preciso decidir. E aí eu termino aqui. Ó, duas coisinhas que eu coloquei aqui. Recomeçar é mais difícil que começar. Por quê? Porque requer a coragem do início e a superação do fracasso. Veja bem, recomeçar é mais difícil que começar, pois requer a coragem do início e a superação do fracasso. Então eu preciso recomeçar com a mesma motivação que eu iniciei o projeto. Porém, superando e sabendo que eu fracassei. Então, cara, para recomeçar, para muitas pessoas é muito mais difícil, porque dói. Passar pela mesma experiência de novo, dói. E aí eu fecho aqui, irmão. Recomeçar é começar de novo. Lançando na cruz todos os traumas, mágoas, medos, insucessos, dor, sentimento de culpa, destruindo, deletando, removendo cada dano que foi me causado.
perdoando as pessoas e apagando tudo aquilo que não foi bom, que não valeu a pena, reconstruindo a minha vida, reerguendo as paredes, fechando as brechas, mudando os velhos hábitos, tudo isso porque recomeçar em Deus nos devolve a paz, felicidade, fé, equilíbrio emocional, esperança e o desejo de sonhar e viver novamente. Eu fecho aqui. Então, andar com pessoas de sucesso, não que elas sejam perfeitas, Sim. não é fundamental, não é o ponto de partida, melhor dizendo. Que o ponto de Sim. partida sou eu. Eu Sim. que tenho que ter a postura, a atitude de recomeçar e ter sucesso. Aí pedi para deixar Sim. a live salva. Vai ficar salva. Oi, pastora. A pastora Aida é lá de São Paulo, cara, do interior de São Paulo. Uma bênção de Deus. Então, mas andar com pessoas de sucesso nos facilita o caminho, a trajetória, porque ela já tem experiência. Sim. Então, Na mentoria, né? Na mentoria, elas vão nos ajudar a ter menos dificuldade, né? Acelerar um pouco mais o nosso recomeço, ver de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla, de uma forma mais leve, todo o cenário que temos vivido dentro do contexto. Amigo, Sim. Quantos minutos a gente tem aí? 3 minutos e uns quebradinhos. A internet daí tá muito devagar. Temos quantos 3 minutos? 3 minutinhos. 3. Isso. Fala em 1 minuto aí o teu projeto. Depois a gente fecha. Então, o projeto Recomeço, né? Deus me deu esse projeto, eu lá em Curitiba. Projeto Recomeçar. Isso. Esse projeto Recomeço, Deus me deu ele lá em Curitiba. Né? Eu fui para o pastor Eurípides aí. O Eurípides está aqui. Um abraço, Eurípides. Eu entrei em 2015 para a EFOL. Eu já era cristão há 10 anos, mais ou menos isso. Não, uns 13 anos, mais ou menos. E aí eu mexia na área de libertação, andava na área de libertação, porém, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu entrei na Jocum, eu aprendi e entendi que eu precisava nascer de novo e aceitar Jesus. Me converter e aceitar Jesus novamente. E aí, tudo aquilo que eu vivi de experiência naquele ambiente, eu comecei a colocar em prática. Então, o Recomeço, né, esse seminário Recomeço, ele está falando de algo que aconteceu na minha vida. Esse estudo que eu estou te dando é justamente do recomeço. Né? Algumas coisas do recomeço. Então, assim, é algo que a gente tem aprendido, eu e minha esposa, a recomeçar a cada dia e temos ensinado as pessoas a recomeçar. Esse seminário é justamente para quem? Para quem está desanimado, cansado, para quem não tem forças para recomeçar dentro do ministério, na igreja, na família. Vai cair. Sim. Sim. Então, assim, esse seminário surgiu para isso, para ativar o pessoal e dentro dessa panorâmica aí que você mais ou menos viu aí. A gente não dá para aprofundar, que é 1 hora. Tem 1 minuto e 20. Amém. Então deixa eu orar aqui para finalizar, meu. Dar um abraço para a galera aí. Amém. Que eu vou. Deus abençoe aí. Dá um alô para a galera. Live vai ficar salva, tá? Um abraço, gente. Um beijo no coração aí de todos. Tá? Espero que tenha sido um tempo bem legal na presença de Deus. Que essa live possa ter abençoado aí, edificado os irmãos. Amém. Gratidão a todos pela presença, pela audiência. Em breve teremos novidades dentro do contexto Eu Fracassei Agora. Amém. Que Deus te abençoe, te faça feliz, te faça prosperar. Que Deus guarde a sua casa, a sua família. Isaac, vem cá, Isaac. Deus... 30 segundos. Vem cá rapidinho que vai acabar. Dá um beijo. Tchau. Manda um abraço, beijo. Brancão. 19 minutos, 19 segundos. Deus beijo abençoe, no coração. Gente, Deus abençoe vocês. Que
As bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um de nós. Obrigado aí pela oportunidade.